Oi, gente, eu sou a Fê. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência com o Covid. Eu fiquei um pouco assim, se eu vinha me expor pra contar pra vocês ou não, porque eu sou super envergonhada. E também ontem quis escutar o relato da Romana, né, quando eu vi que ela tinha positivado, quis saber o que aconteceu com o parto dela, pra saber a posição dela também sobre isso, porque uma que ela tá grávida do terceiro trimestre, né? E outra que ela é médica. Geralmente os médicos, por terem mais conhecimento, são um pouco mais cautelosos. E eu sou super apavorada. Então também não queria dar um relato que apavorasse você sem necessidade, né? Então ontem eu escutei o relato dela. E aí, gurias, assim, confesso que tudo que ela contou ali eu já tinha estudado, eu sabia que podia acontecer, então não me foi uma grande novidade. Mas eu pensei assim, quantas de vocês não tinham noção disso? Porque conversando com várias gestantes ali na loja, eu observo que a grande maioria não faz ideia do que pode acontecer. E às vezes eu penso melhor assim, sabe? Porque eu sofro tanto com essa história desse vírus que eu não sei se é melhor saber ou não, sabe? Às vezes eu coloco na balança, ai, será que eu gostaria de saber ou não de tudo isso? E aí eu pensei assim, acho que vou compartilhar com vocês, principalmente para trazer um pouco de calma, assim, porque para mim foi muito crucial isso. Uns 10 dias antes de eu positivar, uma cliente me contou a experiência dela, me contou que ela positivou, que ela teve o Covid, que ela teve sintomas leves e que deu tudo certo. E aí isso me deu uma calma, sabe? E é isso que eu quero transmitir pra vocês, que tipo, óbvio, é uma doença nova, é uma doença perigosa, a gente não sabe o que vai acontecer, então tem que ter muito cuidado. Eu acho que principalmente agora que os casos estão tão altos, né? E chega essa época do ano que todo mundo circula mais, socializa mais, então acho que a gente tem que cuidar mais ainda, sim. Mas também que tem muitos casos que dá tudo certo, como foi comigo e com o Luca. A gente positivou, eu tava de 17 semanas. E o que eu quero contar pra vocês, assim, que eu sempre fui muito neurótica, assim, desde o começo dessa história do Covid aí eu tinha muito receio. No começo, muito receio, mais ainda, porque a gente não sabia o que aconteceria, né, com os bebezinhos. Eu vivenciei o Zika aí com todas vocês, morrendo de medo do que podia acontecer. E o meu medo é que esse vírus pudesse, de alguma forma, atrapalhar o desenvolvimento do bebê ou trazer alguma sequela neurológica também. Então, tinha muito receio quanto a isso. Então, ali em março, como vocês observaram, eu enlouqueci. Não queria nenhuma gestante dentro da loja, circulando sem necessidade, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E eu me sentia responsável, não queria que ninguém pegasse esse vírus por minha culpa, né? Esse foi sempre o meu grande problema com o Covid, assim, tu pode controlar ele, mas até um certo ponto, né? Eu sou um pouco controladora, então ele me enlouquece nesse sentido, assim, de eu, Fernanda, poder contrair esse vírus e levar para minha família. Então isso é uma coisa que me deixava muito preocupada, assim, eu tinha muito mais receio de transmitir para os meus pais, para os meus sogros, para as nossas gestantes, do que eu enfrentar a doença sozinha. E graças a Deus foi isso que aconteceu, só eu positivei, não transmiti para ninguém, e isso me deu um alívio no coração, assim. Porque confesso que antes de engravidar eu tava bem preocupada, tanto que a gente deu uma segurada nos planos, porque a gente tava vivendo um momento muito estressante. Meu marido até um dia teve um pesadelo, sonhou que o bebê tinha nascido sem pulmão. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu com esse meu grau de neurose e ele enlouquecendo inconscientemente, não é hora de a gente ter um bebê. E aí a gente se acalmou, foram surgindo os estudos, né? Primeiro surgiram os estudos das gestantes de terceiro trimestre, depois as de segundo e depois as de primeiro, e aí foi concluído, né? Não existe muitos casos ainda, então não é nada muito certo, mas pelo que se tem hoje em dia, se observa que os bebês não são afetados, né? Em grande nível pelo Covid, não tem nada que atrapalhe o desenvolvimento do bebê. E aí o Covid foi se estendendo por tantos tempos, chegou uma hora que a gente conversou em casa e disse, tá, né, a gente não sabe até quando esse vírus vai, a gente não sabe quando o bebê vem, né, porque a gente já tava tentando e o bebê não tava vindo. Então a gente disse, vamos voltar a tentar, porque a nossa vontade de ter o bebê era tão grande que a gente colocou na balança, né. E aí Deus, né, eu digo, só pode ser Deus que faz isso com a gente. Num momento que eu engravidei, eu comecei a relaxar um pouco. Confesso pra vocês que eu parei de pesquisar, parei de estudar. Antes de engravidar, eu tinha lido vários estudos, vários casos. Até tem um grupo de pesquisa aqui no Brasil, quem quiser eu indico pra acompanhar.
que faz todo um levantamento das mamães que contraíram Covid, tem muito caso de mamãe que falece, né? Então eles têm um levantamento bem grande. E aí aqui vou dar o meu momento pavor pra vocês. Acho que a gente tem que se cuidar muito. O que quase ninguém fala, gurias, é que a gente tem que se cuidar muito no pós-parto. Os 40 dias depois que o bebê nasce são os mais perigosos para risco de morte materna. Então, eu acho que, assim, quem puder, por favor, fique muito bem resguardado, se cuide muito, que é um período bem preocupante. E o período mais preocupante de contaminação do Covid é no terceiro trimestre, que nem aconteceu com a Romana e com a Raika, né? Eu tinha lido bastante casos de acontecer de a mamãe ter complicações e a gravidez ter que ser interrompida ou adiantada, né, como um parto prematuro. E às vezes vários relatos de mamães que conheceram os bebês 3 meses depois. Gente, ninguém quer isso, né? E aí, então, eu ficava muito neurótica com isso, não queria que eu fosse a responsável por transmitir pra vocês e acontecesse isso com alguém, isso me deixava louca, assim. Então, em casa, a gente teve muitas discussões, confesso pra vocês que todas as brigas, eu e meu esposo desse ano, foram em função do Covid, né? Meu esposo é uma pessoa muito sociável, a gente tava sempre jantando, saindo, vendo gente, e aí, do nada, ter que ficar enclausurado foi algo que, assim, mexeu muito com a nossa rotina, assim, e bem difícil pra gente lidar, assim, e eu sou super caseira, então não estranho tanto. Mas o meu esposo estranhou muito. E aí eu comentei com ele, olha, é uma opção minha trabalhar com isso, eu tenho uma responsabilidade, eu não quero ser responsável por passar para as minhas clientes, não quero ser responsável por passar para os meus pais ou para os meus sogros, né? E então a gente acaba que evitou muita coisa e se cuidou muito nesse período, assim. Quem me conhece, foi até a loja, sabe, a gente tem todo um protocolo de entrada, tem que sanitizar os pés, tem que passar álcool na mão, só pode entrar de máscara. As meninas são obrigadas a usar máscara o tempo todo, porque eu, Fernanda, sou bem neurótica. Eu não gosto de chegar numa loja e a pessoa colocar a máscara pra me receber, eu fico furiosa. Já risquei várias lojas ali da minha lista que eu não frequento mais em função disso. Porque, por bem ou por mal, o seguro morreu de velho. Eu acredito que talvez esse vírus esteja no ar, a gente está respirando em cima dos produtos, pode passar para esse produto que pode passar para a pessoa, né? Existem agora teorias mais novas que esse risco de contato é menor, mas eu acho que não custa a gente evitar. Então, na loja eu tenho vários protocolos de recebimento de mercadoria que volta de condicional, a gente tem todo um cuidado. Na minha casa, também. Eu só entro em casa, a gente tem áreas circuladas com fita crepe que pode botar o sapato, a gente chega, toma banho, troca de roupa, tudo que entra a gente lava, o que não lava fica de quarentena, por exemplo, sacolinhas de supermercado, não coloco mais fora, porque virou uma coisa incontrolável há muito tempo, então a gente deixa ali semanas as sacolinhas paradas para depois mexer nelas. Então, assim, a gente tem um cuidado muito grande, assim, tanto que quando eu convivo com pessoas agora, que a gente positivou e tá teoricamente imune, as pessoas me acham muito louca, e mesmo assim eu contraí o vírus, sabe? Eu sou chacota da minha família, porque eu fui a que mais me cuidou e foi a única que se contaminou, né? Então, eu acho que todo cuidado é pouco, a gente tem que se cuidar sim, existem riscos sérios, e a minha discussão com todo mundo é a seguinte: é um vírus que tem uma taxa de letalidade pequena? Tem. Eu confesso que eu já nem sei mais como tá, porque eu parei de pesquisar. Mas digamos que seja 0,0001. Para mim, esse 0,0001 pode ser o meu pai, pode ser o meu bebê. E não tô preparada para perder eles. Então eu surto por isso, porque existe o risco. E se eu posso controlar isso, para mim é inadmissível que eu não controle, que eu não me cuide, que eu não me esforce para isso. Então, sempre tive esse cuidado muito grande, assim, pensando que a minha parte eu fiz, né? E foi justamente o que aconteceu aqui em casa. Então, as meninas na loja não podem tirar máscara em momento nenhum. Elas só podem tirar na copa e eu só tiro no meu escritório pra gente fazer lanche, tomar água. Pra vocês entenderem, tipo, se eu tiver que fazer um showroom da coleção nova agora, eu fico 5 horas sem tirar máscara. Eu fico sem beber água pra não tirar máscara. Então, sempre me cuidei muito e gostaria que na minha casa as meninas também usassem máscara. E aí é o meu primeiro alerta pra vocês. O meu marido não quis que elas usassem máscara em casa porque
Como a gente já discutiu muito sobre esse assunto, e eu sou muito neurótica, ele super se cuida, mas eu tenho um grau de neurose muito alto. Eu não quis entrar nessa briga. Mas ele me dizia assim, não adianta elas usarem máscara porque elas estão com as mãos livres, elas vão encostar as mãos no rosto e vão encostar nas nossas coisas. Hoje, gurias, eu agiria diferente. Faria usar a máscara em casa, sim, porque por mais que elas estejam com as mãos livres, elas estão com a face protegida e a mão, querendo ou não, tá sempre lavando, sempre com produto, então o risco seria muito menor. Eu tenho uma cliente, inclusive, que faz a moça chegar, tomar banho, lavar cabelo, trocar a roupa, colocar uma Aura ou uma N95 para ir sim ingressar no trabalho. Confesso para vocês que se eu tivesse um bebê recém-nascido hoje, eu faria isso. Não teria vergonha e exigiria isso, sabe? Eu penso que a gente faz tantas coisas para trabalhar que isso não é nada, sabe? Tipo, quem quer trabalhar vai se submeter aos cuidados, porque qualquer cuidado com uma puérpera ou um bebezinho é mínimo, né? A gente tem que ter muita atenção. Então, as moças aqui em casa não usavam máscara e foi assim que eu contraí o vírus. A gente veio pra praia, que na praia geralmente é um lugar que a gente fica extremamente relaxados. Uma, porque é uma casa, eu tenho área verde, eu tenho pátio, tem passarinhos, a gente tá com uma cachorrinha bebê, então assim, aquela alegria, aquela folia, por mais que eu esteja trabalhando, a gente tá num clima super tranquilo. Eu trago as coisas de casa, o que eu trago de fruteira a gente já lava quando chega. Então, tipo, na nossa cabeça, nossa, são 2, 3 dias assim que a gente não usa máscara e que nós estamos livres de contaminação. Era quando a gente relaxava, né? E foi nesse final de semana que isso aconteceu. Para vocês terem ideia, assim, do quanto a gente sofreu até todo mundo testar, o meu sogro, ele se isolou numa casa no meio do mato. De tanto medo que ele tinha de pegar esse vírus, ele ficou isolado. Ele tem um protocolo muito pior que o meu, ele é super cuidadoso. E ele baixou a guarda nesse feriado porque ele queria vir conosco para ficar com a nossa nenê cachorro. E aí, imaginem o meu desespero quando eu positivei, né? Eu que não queria passar para ninguém, estava com o meu sogro, que é a pessoa mais de risco da nossa família e a pessoa que mais se cuida. Mas enfim, a gente veio no sábado, na terça eu notei que a moça estava bem resfriada, era o dia que a gente tava indo embora. Aí eu conversei com ela e disse, o que tu tá sentindo? Tu não quer ir pra casa? O que tu tens, né? Parênteses. A gente explicou todos os sintomas do Covid e orientou que se tivesse qualquer um deles, não era pra vir trabalhar. Quando eu engravidei, fizemos toda essa conversa outra vez. Então, assim, tipo assim, não adiantou falar, sabe, gente? Tipo, hoje eu não sei se eu faria uma cartilha que assinasse, levasse pra casa, mas assim, eu acho que esse é o segundo alerta que eu vou fazer pra vocês. Não sei o que vocês imaginam do Covid. Eu imaginava que eu iria contrair o Covid e eu ia ter a pior gripe da minha vida. Eu ia ter a pior febre da minha vida. Eu ia ter os piores sintomas. E aí, como aconteceu aqui em casa, eu não consigo nem ter raiva da moça, nem ter qualquer tipo de sentimento ruim, porque eu sei que ela gosta muito de mim, ela tem um carinho enorme pelo bebê. Então, assim, não foi proposital, ela não se deu conta, sabe? E eu acho que muita gente talvez não se dê conta também que esteja contaminado, porque os sintomas, eles são muito leves. Nos nossos casos, assim, aqui em casa, eu, ela e depois meu marido pegou de mim. E meu celular, vocês não imaginam quantos amigos conhecidos positivaram nos últimos dias. Então, todo mundo comenta a mesma coisa, os sintomas são muito sutis, não é aquela gripona, não é aquela febre bizarra. Então, às vezes a gente nem se dá conta que tá contaminado e tá contaminando um monte de gente. Então, a gente saiu daqui na terça, quando eu vi ela gripada, por eu ser muito neurótica, eu já fiquei com todos os meus alertas ligados. Eu pensei, meu Deus do céu. Mas na hora eu pensei assim, não vou brigar, já tô cansada de brigar nessa vida por causa disso. Não é nada, eu sou neurótica, Deus me proteja, não vai acontecer nada. Foi o que eu pensei. E aí, o que eu comecei a sentir? A gente chegou em Caxias, estava muito mais frio que aqui, eu senti a casa gelada na hora e pensei, a casa estava fechada, não é nada. Eu tive vários sintomas que eu pensei não é nada e não dei bola, então vocês fiquem mais atentos. Porque o que acontece? Como eu sou muito neurótica, toda semana, desde março, a gente acha que tá com Covid. E aí, depois que eu engravidei, eu comecei a dar uma relaxada, assim, e pensei assim, deixa de ser louca, né? Não é assim tão fácil pra pegar.
Então eu senti na terça a casa um pouco gelada. Na quarta eu fui trabalhar com pouca roupa. Tava muito frio em Caxias e eu saí com pouca roupa. Cheguei em casa, um picolé assim, sentindo frio e tal. Pensei, tá, foi porque eu passei frio, não me agasalhei direito, culpa minha, né? Na quarta, no caminho pra loja, eu senti uma sensação de febre. Parei numa farmácia, comprei um termômetro, medi 36 e alguma coisa. De novo, eu pensei, deixa de ser louca, guria. Tipo, não tem febre, não tem nada, por que tá encasquetada? A gente tinha ligado pra moça e perguntado como ela estava bem. Eu pensei, deixa de ser maluca, não é nada, é coisa da cabeça. Aí na quinta, eu almocei e fiquei indisposta. Mas, como a minha gestação inteira tem sido de muito enjoo, muito cansaço e volta e meia eu vomito, não dei bola, pensei, foi o que eu comi. Na quinta de noite eu não tinha apetite e pensei, vai ver, foi o que eu comi no almoço. Comi assim por estar grávida e saber que o bebê precisa se alimentar, né? Na sexta, que daí começou a me levantar algumas suspeitas. Na sexta, era por volta de umas 10 da manhã, eu senti uma dor de cabeça, assim, mas uma dor de cabeça bizarra. Eu nunca tenho dor de cabeça. Então, quando eu tenho uma mini dor de cabeça, eu já noto, e aquela era assim, eu nem sei explicar, era uma dor colossal. Eu fui pra casa, almocei, tive que sair da mesa, deitei de tanta dor que eu tinha, assim. Tanto que em casa tava todo mundo com os olhos assim, porque nunca me viram ficar tão assim. Eu sou agitada, quem me conhece sabe, eu sou super ativa, tô sempre fazendo coisas. E, tipo, pra mim, horário de trabalho, meu horário de tá dormindo. Então, eu estar deitada foi algo que já levantou suspeitas de todo mundo. Medi febre, não tinha febre. Só essa dor de cabeça. Eu pensei, vai ver o que eu comi ontem fez mal pro meu fígado. E essa dor de cabeça é dor de cabeça de fígado, porque eu tinha dor nos olhos, assim, e aquela dor na frente da face. Tomei um chazinho e pensei, entre eu ficar deitada, vou estar com dor igual, ou eu fazer as minhas coisas, vou fazer as minhas coisas, né? Porque eu pensava, se for Covid, eu não vou conseguir fazer nada, eu vou estar muito ruim, né? Era isso que eu pensava. Fiz as minhas coisas. E aí, lá pelas tantas, comecei a ficar bem ruim. Aí eu pensei, ou eu vou desmaiar, ou eu vou vomitar. Fui pro banheiro, vomitei, assim, horrível. Tive diarreia. E aí, passou a minha dor de cabeça. Daí eu pensei, pronto, era o que eu comi, saiu de mim. E agora estou bem, vai dar tudo certo. E aí, fiz mais um monte de coisas, porque eu tava me sentindo melhor. Aí, lembro que eu falei pro meu marido, vamos pegar uma comida na rua, porque eu não tô me sentindo bem ainda, eu não vou querer cozinhar, então já vamos pegar uma comida pra não ter problema de ter que fazer e tal. Aí, de novo, eu comi só por causa do bebê, porque eu não tinha fome. Comi, e aí depois de jantar, a dor voltou. Mas assim, ó, a dor de cabeça da vida. E aí eu olhei pra ele e disse assim, bah, sexta-noite, não vou ligar pra minha obstetra essa hora, né? Tipo, muito eu queria um remédio, eu não sou de tomar remédio, eu nunca tomo remédio na vida, nunca mesmo. Mas eu pensei, hoje eu tomaria, mas não vou tomar porque eu não sei o que eu posso tomar e não vou incomodar a médica na sexta-noite, né? Peguei uma bolsinha térmica, coloquei no rosto, aliviou um pouco. Daí que eu comecei a estranhar, trancou meu nariz e eu comecei a sentir dor no corpo todo. Eu não sabia se eu botava a bolsinha térmica no rosto ou se eu colocava nas costas, nas pernas, porque tava tudo bem dolorido assim. Aí peguei no sono, dormi. No sábado eu acordei com um pouco de dor de cabeça, mas era uma dor menor. E eu me sentia cansada, mas eu me sentia bem, assim. Mas aí o que eu pensei? Tá, Fernanda, tu tá grávida, sossega o leão, fica em casa hoje, a loja vai funcionar sem tu estares lá. E prioriza o bebê, descansa, né? Escuta o corpo, faz coisas mais leves. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e eu disse, ai mãe, eu não tô muito bem hoje, como eu queria que tu viesse aqui em casa pra cuidar de mim, eu tô com saudades, né? Tipo, eu sou muito apegada na minha família e tem sido bem difícil a gente ficar longe. E aí eu fiquei meio doentinha, assim, queria muito a minha mãe. Então eu disse, ai mãe, faz uma sopa pra mim, que eu não tô muito bem ainda e tal. E aí ela falou, faço. Nisso, tipo, a gente parou de conversar, eu peguei no sono, capotei. Dormi. Quando eu acordei, já tava a sopa em casa, que meu marido tinha ido buscar. Pra vocês entenderem meu grau de neurose, eu já ia dizer, nem chega perto da minha mãe, passa álcool, não sei o que. Quando eu acordei, ele já tinha ido, já tinha buscado, não dava pra falar mais nada. Só que aí eu acordei me sentindo melhor. Chamei a minha médica, daí falei, olha, aconteceu isso ontem, mas hoje já tô me sentindo melhor, o que que eu faço? Eu acho que não é, o que que tu acha? Daí ela me disse, vai fazer um PCR. Daí eu falei, bah, os laboratórios já fecharam hoje.
só posso fazer no hospital. Ela me disse, vai no hospital e faz. Eu disse, não vou fazer. Eu não vou pro hospital, porque eu acho que eu não tô com Covid. Se eu não tiver, eu vou pro hospital, eu vou pegar. Não quero pegar. Então, eu não fui pra ela, eu vou fazer na segunda. Aí, fiquei meio indisposta, mas fiquei bem. E no domingo eu acordei bem, assim. Então, eu pensava, se fosse o Covid, eu não ia acordar melhor, eu ia acordar muito pior. Eu ia piorar cada dia, não ia estar melhor. Gurias, trabalhei assim, domingo enlouquecidamente. Chegou, quando eu olhei no relógio, era 8 e pouco da noite, eu tava acabada. Aí eu até falei com a minha mãe, eu disse, bah, mãe, essa gravidez, olha, te contar, 8 horas, eu tô acabada, como se eu tivesse trabalhado uma semana, tô muito cansada. Daí minha mãe falou, tu ficou ruim, né? Descansa. Meu pai queria, porque queria que a gente fosse jantar na casa dele. Pensa, gente, imagina se eu tivesse ido, eu ia me matar depois. Aí eu falei, não, né? Eu tô com eu acho que não é, mas eu estou com suspeita de Covid, eu não vou ver vocês, né? E aí dormi, e na segunda eu acordei bem. E aí a gente se olhou, eu e meu esposo, e pensamos, faço ou não faço o teste? Porque na minha concepção, como eu falei, eu achava que, tipo, se fosse, eu estaria bem pior. E eu estava bem. Aí nós, tá, por causa do nenê, né? Vamos fazer por descargo de consciência. Olha como são as coisas. Fui com 2 máscaras de neurose de pegar no laboratório. Graças a Deus fui assim pra não passar pra ninguém lá. Já falei com a moça que tava na minha casa, disse assim, não tira tua máscara, eu tô com suspeita de Covid, não tira tua máscara, cuida onde tu põe a mão, passa muito álcool. E quando eu voltar, a gente vê o que faz. Aí fomos pro laboratório, fiz o teste. Fiz um teste que ficava pronto rápido. E aí no caminho pra casa eu falei assim, amor, que Deus me perdoe. Mas por um lado eu queria que positivasse. Porque se positivar, eu vou ter que ficar 15 dias em isolamento, eu vou ficar 15 dias em casa. E aí eu posso descansar sem ter remorso de não estar trabalhando. Porque eu tinha um cansaço. Isso que assim, só me arrumei pra ir pro laboratório, não tinha feito nada ainda. Aí cheguei do laboratório, fui pro banho, né, lavar cabelo, fazer todo o protocolo de limpeza do laboratório. Aí quando eu tava tomando banho, assim, comecei a pensar. Pensei em tudo que a minha cliente falou, né, ela me disse, foi leve, foi tranquilo, deu tudo certo, não aconteceu nada com o bebê e tal. E aí eu rezei, eu disse, Deus, se for pra eu sentir assim leve, que seja, então, tô preparada. Posso estar doente, que eu aceito, né? Porque eu tinha muito medo, né? E eu disse, não, se for assim, como eu tô sentindo, que seja de uma vez, quem sabe seja o melhor, né? Porque como ela tinha me comentado, o Covid dá um cansaço. Vocês, mamães, sabem, a amamentação dá muito cansaço. E o pós-parto dá muito cansaço e muito estresse ao mesmo tempo. E aí ela me falou, por um lado foi bom, já pensou ter pego Covid no hospital, chegar em casa com o recém-nascido e tá com aquele cansaço da amamentação, do pós-parto, mais do Covid, daí eu pensei, quem sabe seja melhor pegar agora mesmo. E eu daí também fiquei assim, né, disse, quem sabe acaba o problema, né, acaba a briga na família, porque eu tava numa neurose tão grande que eu não queria nem que os avós tivessem contato com o bebê quando nascesse, porque eu tinha muito medo e tal, pensei, quem sabe assim a gente resolve essa história, né. Tomei meu banho, dentro do meu banho eu comecei a pensar, se eu positivar, o que eu vou fazer? Aí tá, saí do banho, nisso meu marido me ligou, amor, como é que tu tá? Eu disse, não, tô bem, tô cansada, mas tô bem. Ele disse, o teu teste positivou. Na hora que ele me falou isso, eu meio que tinha uma certeza que ia positivar, assim, uma coisa interna, assim, sei eu lá. Quando ele me falou, me deu uma vontade de chorar. Eu pensei assim, não posso ter positivado. O que vai acontecer comigo? Daí eu disse, tá, tudo bem. Daí ele disse, então eu vou fazer meu teste. Daí eu disse, tá, ok. Daí desligamos o telefone. Aí na hora eu pensei assim, não, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, eu tenho um bebê na barriga, esse bebê depende de mim, eu não posso ficar triste e eu tenho que ser forte e a gente vai superar isso e vai ficar tudo bem. Foi o que eu pensei. Daí na hora, peguei meu telefone, dispensei a moça que tava na minha casa, disse pra ela, pelo amor de Deus, lava tua mão bem, sai daqui que eu tô positiva. E aí nisso ela me aparece no meu quarto, eu disse, sai daqui, eu tô positiva, não quero te ver, não quero ter contato contigo. E ela naquela preocupação comigo, disse, não, eu tô bem, pode ir. E aí ela foi embora, chamei as gurias da loja, falei, gurias, fechem a loja agora, as 2 pro laboratório. Depois que sair o resultado, a gente pensa e vê o que faz. Contatei todo mundo que eu tive contato
E minha preocupação também era meus pais e meus sogros, né? Daí todo mundo foi testar. Todo mundo testou, todo mundo negativo. Graças a Deus. Bom, quando todo mundo deu negativo, assim, pronto, acabou tudo. Eu estava calma, tranquila. Então, as gurias puderam seguir com a loja, meus pais não positivaram, minha irmã não positivou, meu sogro, que era a minha preocupação, e minha sogra também não positivaram. Então, eu fiquei tranquila, meu marido também não. E aí, nós conversamos, o que vamos fazer, né? Eu me isolo no quarto, tu fica no outro quarto e tu não te contamina. E ele falou, não, nós estamos juntos, nós temos um filho aí e eu vou pegar junto contigo. E aí ele teve muito contato comigo e acabou se contaminando. Mas eu digo, ele só se contaminou por escolha nossa, dele principalmente, né? Porque se ele tivesse feito uso de máscara, de outras coisas, não teria se contaminado. E isso que eu ressalto pra vocês, a máscara, ela é muito, muito, muito importante, gente. Eu dei carona pro meu pai não pegou. O Guilherme, meu marido, não tinha pego ainda. Eu tenho amigas que os maridos não pegaram, se cuidaram em casa e só a esposa pegou. Então, assim, usem máscara, a máscara realmente protege. E aí, o que eu fui sentindo pra contar pra vocês? Esse cansaço absurdo seguiu-se e segue até hoje, numa proporção bem menor, mas eu fico mais cansada com facilidade. Tive muito pouca tosse, mas tive. Sintomas gripais, a única coisa que me incomodou foi o meu nariz extremamente trancado, muito trancado, de ter que dormir sentada e acordar com susto de falta de ar, mas pelo nariz estar trancado, e como a gente não pode usar Sorine, foi uma das coisas que mais me incomodou, assim. Eu só queria poder usar um Sorine. Se eu pudesse, eu teria usado tubos e tubos de Sorine durante o Covid. Mas o que me cansou, eu senti mais, foi esse cansaço. E assim, é um cansaço bizarro. Não é charminho, não. É cansaço mesmo de levantar da cama e até o banheiro cansar. Eu só sou super apegada à vida saudável. Então, tipo, eu só pensava, meu bebê precisa de alimentos saudáveis, né? Pra gente vencer isso. Eu não posso viver de teleentrega, de pizza, de hambúrguer agora. Então eu reunia tudo que eu tinha de forças pra cozinhar. Aí na hora que eu ia almoçar, eu já tava cansada, não tinha nem fome, eu só queria descansar. Daí eu comia e ia dormir, porque eu não tinha condição de fazer mais nada. Então eu almoçava, dormia e depois que eu acordava, eu lavava a louça e aí trabalhava um pouco, respondia algumas coisas da loja e logo depois dormia mais um pouquinho também. Perdi olfato, paladar. E uma outra dica, a terceira dica de ouro pra vocês que eu vou dar aqui, comprem um oxímetro. Porque assim, a gente fica muito nervosa, é uma doença que dá muito medo. A gente vê um monte de coisa na TV, né? Vê um monte de coisa na Europa, bem grave. Não sabe como a gente vai reagir, não é uma doença assim que eu digo também que é muito ruim, porque o que a gente espera de uma doença assim? Tu vai ficar ruim, muito ruim, muito ruim, vai melhorar, vai ficar bem, 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 zero. Covid é assim, tu tá bem, tu tá ruim, tu tá bem, tu tá ruim. Tu não tem uma constância, né? Pelo menos comigo e com várias pessoas que eu conversei, é assim. Então, eu colocava o dedinho no saturador lá e via que tava tudo bem, ficava tranquila. Porque a dica de ouro que a minha cliente me deu e que eu vou dar pra vocês é aqui, ó. Porque senão a gente começa a surtar. Tu começa a sentir absolutamente tudo que tu escuta. Tu tem falta de ar, tu tem palpitação, tem dor no peito, tu vai pro hospital porque tu acha que tá morrendo. E na realidade é só nervoso. Então o oxímetro ele é essencial ter em casa, porque aí tu fica controlando e vê que tá tudo bem. Então nos dava uma super calma, assim. Confesso pra vocês que eu não tomei nada, tomei uma homeopatia, que eu tomo a vida inteira homeopatia, liguei pro meu homeopata, ele me receitou um específico pro Covid e eu tenho certeza que foi o que me ajudou muito. Eu não tomei nada além disso, não tomei nem dipirona, nem paracetamol, nada, só isso. O meu marido fez uso de um coquetel, a gente até agora não sabe se ele teve sintomas do Covid ou sintomas do coquetel, porque ele se sentiu meio ruim por causa disso. Então, assim, eu acho que é essencial ter fé, manter a calma, porque nós somos saudáveis, né? Nada vai acontecer com a gente tem que pensar isso. Eu sempre tive uma vida muito saudável, eu sempre cuidei muito. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, eu não sou médica, não tenho conhecimento nessa área, mas li muitos artigos e a gente testou na prática isso. O meu nível de vitamina D é muito baixo. Eu vivo suplementando desde que eu tenho acesso a essa informação
do quanto ela é essencial no nosso corpo. Antes de engravidar, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma injeção de vitamina D, eu tomo todos os dias. Tenho procurado tomar sol também, que eu não gosto, mas eu tomo principalmente por causa do bebê. E mesmo assim, a minha vitamina D é na casa dos 20. E a da minha sogra é 70. Gente, 70, meu sonho de consumo. E ela teve contato com essa mesma pessoa, claro que bem menos do que eu, mas ela não pegou. E então, assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem acesso, é muito barato, né? Não é nada caro. Claro, procurem um médico, façam um exame para ver como estão os índices de vocês e o médico vai orientar como suplementar, mas eu acho que é essencial também, faz muita diferença. Eu continuei tomando as minhas vitaminas da gestação, que eu acho que ajudaram muito também. E a gente fica muito nervoso, porque é uma doença nova, uma doença que a gente escuta casos agressivos, não sabe o que vai acontecer, dá muito medo. E por outro lado, a gente não pode, num consultório médico, fazer uma avaliação clínica, né? Os médicos não querem receber a gente, com razão, né? Eu conversei muito com a minha obstetra, conversei com o meu homeopata, conversei com o pneumo, a gente fez uma consulta online que foi muito bacana, porque daí ele me olhou, né, na videochamada, ele me disse: Fernanda, tu tá bem, tua respiração tá boa, teu tom de pele tá bom, porque no 10º dia eu voltei a vomitar. E daí eu tinha lido, né, por isso que eu digo pra vocês, às vezes é bom nem saber, eu tinha lido que a complicação pode ocorrer no 10º dia. E aí nesse dia eu vomitei e eu não senti o neném mexer. Então eu fiquei meio neurótica, foi o único dia que eu fiquei com medo, assim, medo real de perder o bebê, né, porque ao contrário da Romana, eu tô no 2º trimestre, a gente tava de 17 semanas, e eu tinha certeza que se eu tivesse uma intercorrência, eu tivesse que ir para um hospital, o bebê não iria sobreviver. Ele tinha 17 semanas, ele era muito pequeno, então eu tinha muito medo disso acontecer. E eu não tô preparada para perder o meu filho, eu demorei tanto para conseguir ele, né? Eu amo tanto essa coisinha que, tipo, me enlouquecia essa possibilidade de perder ele. A gente até brincou, né? Antes de a gente ter a cachorrinha agora, a gente perdeu uma cachorra, né? E a gente teve que optar pela eutanásia dela. Eu disse: gente, se é difícil a gente desligar um cachorro, vocês imaginem desligar um filho? E imaginem ser responsável por alguém ter que desligar um filho. É uma decisão, assim, que eu não quero pra ninguém nesse mundo. Eu morria de medo. E aí, nesse dia que eu comecei a pensar essas besteiras, eu pensei: não, Deus tá comigo, Deus vai me amparar, a gente tá bem, a gente vai ficar bem, meu bebê vai ficar bem. E aí eu consegui pegar no sono e acordei bem melhor, graças a Deus. Mas o médico me ver e falar que eu estava bem também me tranquilizou. Então eu acho, gurias, que isso, se cuidem muito, a gente tem que se cuidar. Eu sofri um preconceito com a família por alguns momentos, então batam o pé, falem: eu sou gestante, eu sou do grupo de risco, eu quero que vocês se cuidem, se vocês não se cuidarem, não vou conviver com vocês. Acho que vocês têm que se colocar em primeiro lugar, às vezes a gente fica com dedos, né, de como reagir com algumas situações. Eu acho que a gente aprende a se valorizar o bebê, a gente quer conviver com a família, mas às vezes não dá, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então eu digo pra vocês: se cuidem, se priorizem, se coloquem num pedestal, dizendo assim: eu sou do grupo de risco, vocês têm que se cuidar ao redor de mim, em família, em loja, em qualquer lugar. Se coloquem nessa posição, eu acho que é um direito nosso. Às vezes as pessoas, elas não fazem por mal, mas elas não se dão conta do quanto elas nos colocam em risco, né? A minha questão com o Covid é essa. Pra mim é muito difícil aceitar isso, porque eu entendo que cada um é responsável pelas suas decisões, pela sua vida, mas é uma doença que a minha saúde depende do outro. Então o outro me influencia. Isso é uma coisa que é muito difícil de eu aceitar. Então eu gostaria muito que todo mundo tivesse essa consciência do quanto afeta a vida alheia, né? Mas enfim, como a gente não pode contar com isso, eu digo pra vocês: usem muito a máscara protege de verdade. Se cuidem, e também, se caso acontecer de vocês contraírem o vírus na gestação, mantenham a calma, vai dar tudo certo, nós somos jovens, a chance de dar alguma intercorrência grave é pequena, pode acontecer, pode, a gente tem que se cuidar para não acontecer, mas é o que eu sempre falo, né, que às vezes a gente se prende na exceção da exceção e a regra é que tudo fique bem. Então o meu recado é isso: mantenham a calma
que pode acontecer e dá tudo certo também. Não é sinônimo de um atestado positivo que vai dar tudo errado e vai ter um parto prematuro, o bebê vai nascer às pressas, vai ter complicações. Então pode ser que dê tudo certo. Então confiem nisso, confiem na intuição de vocês. Acreditem em Deus, né? Isso que eu posso dizer para vocês. Muita fé, muita paciência, muita tranquilidade, que às vezes dá tudo certo também. Tenho certeza que vocês todas vão ficar bem e desejo que ninguém tenha nenhum caso grave, nenhum sintoma grave. E o que a gente puder fazer para ajudar, contem conosco. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, que às vezes a gente tem dúvidas e fica com vergonha de falar. Então eu vou abrir a caixinha, que eu souber responder, eu respondo. E meus amigos médicos, por favor, me ajudem a responder o que eu não souber. Tenho vários que eu posso pedir, então tomara que eu consiga acalmar o coração de vocês também. Tá bom? Fiquem bem, um beijo!